Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deixa eu voltar no verso de número 3, porque eu pulei a última parte do verso. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E os que podem diz amém. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano. E cabe dizer a vocês aqui hoje à noite, aliás, cabe comentar com vocês aqui hoje à noite, que nós acabamos de sair de um ano um tanto quanto traumático, que foi o ano de 2019, o ano passado. Não foi um ano fácil, o ano de 2019. Só para pontuar aqui alguns eventos que ganharam destaque nacional, e por que não dizer, alguns que ganharam destaque mundial. Nós aqui no Brasil, por exemplo, vimos e lamentamos a tragédia do rompimento da barragem lá de Brumadinho, em Minas Gerais. Choramos com aquela família no Rio de Janeiro que teve o carro da família confundido com o carro de traficantes, e o carro foi alvejado com mais de 80 tiros, e o pai daquela família morreu crivado de balas. Lamentamos que no ano passado, sucessivamente, ouvimos tragicamente o relato de famílias que amargaram, famílias e igrejas, que choraram e amargaram, assustados e espantados, o fato do seu pastor ter cometido suicídio. As ondas de suicídio, ou a onda de suicídio entre pastores, no ano passado, nos deixou assustados. Por falar em suicídio, aumentou também a onda, o índice de suicídio entre principalmente crianças, adolescentes e jovens, de forma sucessiva. Eu, por exemplo, estive pregando em uma igreja no estado do Goiás, no ano passado, em um congresso de adolescentes. Falei sobre Daniel, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 8. Durante a mensagem, eu toquei nesta questão do suicídio infantil e de adolescentes. E quando eu terminei a ministração, o líder daqueles adolescentes me procurou e me disse: pastor, Deus lhe usou poderosamente aqui hoje à noite para tocar neste assunto do suicídio. Nós estamos tratando aqui pelo menos 3 casos recentes de adolescentes, filhos de obreiros. Um deles é filho de um dos presbíteros mais considerados e respeitado aqui de nossa igreja, que tentou suicídio. Nós vimos de perto
o trauma das nossas mulheres, que foram espancadas, violentadas e mortas, levando o Brasil a ficar incluído entre os países que mais mata as suas mulheres. O feminicídio nos assustou o ano passado. Nós vimos a América Latina ferver em protestos. Nós vimos as tensões políticas se acirrarem nas altas rodas do governo, tanto no Brasil como nas políticas internacionais. O ano mal começou e nós estamos vendo a tensão entre as nações e entre as políticas internacionais, especialmente agora com este conflito entre Estados Unidos e Irã. Nós vimos no ano passado, meus queridos irmãos, a criminalidade aumentando, as corrupções nas altas rodas do governo, escândalos tanto na escala política como na dimensão religiosa, na dimensão política como na dimensão religiosa, e choramos a tragédia de inúmeras famílias vulneráveis, com desgraças causadas, tragédias causadas naturalmente, como o caso de incêndios, de desabamentos, de enchentes e de desmoronamentos de barrancos e casas construídas em morros, em situações de morros, de situações de risco, como é o caso do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo e algumas regiões no estado de Minas Gerais. Por que é que eu estou fazendo este comentário com vocês aqui hoje à noite? De alguns pontos trágicos e traumáticos que marcaram o ano passado, e olha, eu estou apenas pontuando e comentando rapidamente aqui aqueles que ganharam destaque nacional e internacional, sem contar centenas e centenas de famílias inteiras que estão destroçadas, vítimas tanto das tragédias naturais, como acabei de mencionar, como das tragédias provocada pelo alto índice de criminalidade e da falta de segurança, como todos sabemos que vive o nosso Brasil. E por que eu estou comentando tudo isso aqui com vocês hoje à noite? Porque nós vivemos momentos de tensão e fizemos exatamente esta pergunta que o salmista fez no Salmo de número 121, e o verso de número 1. De onde vem o meu socorro? Para onde iremos nós? Onde é que está a porta de escape? Qual será a saída? Será que há esperança? Foi a pergunta que muitas pessoas fizeram e é a pergunta que muitas pessoas fazem. Há esperança? Se nós evangelizarmos as prostitutas, elas estão perguntando: há esperança para mim? Se nós visitarmos os presos nos presídios, eles estão se questionando: há esperança para mim? Se nós interrogarmos os ricos, os políticos, os poderosos, por mais fortes e poderosos, ricos e até prepotentes que muitos se sintam no seu próprio coração, mas há esta pergunta: há esperança para mim? Os pobres estão perguntando: há esperança para mim? As viúvas estão chorando, os órfãos estão se questionando: há esperança para mim? O negro que foi vítima de preconceito, que foi ostracizado, está se questionando: há esperança para mim? As pessoas estão se perguntando: há saída, há esperança? E diante do caos, diante da tragédia, diante da desesperança e do desespero, as pessoas se questionam se há esperança, e mais do que se questionar se há esperança, as pessoas se questionam: onde está Deus? Cadê Deus? Se Deus existe, por que tanto mal
nos sobrevém? Se Deus existe, por que tanta tragédia? O Salmo de número 121, eu fiz questão de ler com vocês aqui hoje à noite, para refletirmos nele, porque este Salmo nos oferece algumas respostas. Primeiro, nós precisamos prestar a atenção e observar que este Salmo é um salmo de romagem, é um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? É um cântico de peregrinação. Este salmo é um cântico em que os peregrinos, na sua viagem, na sua trajetória a Jerusalém, geralmente em direção a Jerusalém, rumo a Jerusalém, na medida que eles iam caminhando, que eles iam andando, que eles iam peregrinando, eles iam entoando este salmo. Portanto, este salmo é classificado como um salmo de romagem, como um cântico de peregrinos. O tema deste salmo é proteção. Qual é o tema do Salmo 121? Proteção. E a palavra guardar aparece pelo menos 6 vezes ao longo de todo o salmo, que, como eu disse, é um salmo curto, apenas 8 versos. Salmo de romagem, cântico dos peregrinos. O título ou o tema deste salmo é proteção. A palavra guardar aparece pelo menos 6 vezes neste salmo, e a maneira como o salmista inicia este cântico é exatamente com este questionamento, com esta pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quer dizer, eles estão caminhando, eles estão peregrinando, e o salmista interroga: eu olho para os montes, eu observo os montes, eu observo as crendices. Por que as crendices dos montes? Porque desde os tempos mais remotos da história da humanidade, acreditava-se que os deuses e a divindade está em cima dos montes. Os deuses e as divindades estão em cima nos montes. Quando você observa, por exemplo, que a nuvem está baixa, e você olha para o monte, você sequer consegue enxergar o topo do monte, porque a nuvem está tão baixa que você não consegue enxergar sequer o cume do monte, o topo do monte. Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, os homens pregavam e acreditavam: lá estão os deuses, lá está as divindades, ou estão as divindades. Como é um cântico de romagem dos peregrinos que estão rumo a Jerusalém, vocês sabem muito bem que o ponto geográfico, Jerusalém está geograficamente localizado em um ponto mais alto. De qualquer lugar que você se dirigir para Jerusalém, se você estiver saindo de Nazaré ou de Belém, de qualquer lugar que você estiver saindo rumo a Jerusalém, você tem que literalmente subir. É sempre subindo, porque geograficamente Jerusalém está localizada num ponto alto. E eles estão peregrinando, eles estão caminhando. E o salmista levanta este questionamento: de onde me vem o socorro? Eu olho para os montes, eu sei das crendices populares, eu sei das crenças populares que os homens acreditam, que pregam, que se falam dos deuses, das divindades sobre os montes. Na história de Israel, por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, principalmente, há vários montes. A Bíblia cita vários montes: o Monte Nebo, o Monte Horebe, o Monte Sinai. Há tantos montes registrados na Bíblia, com histórias na Bíblia de
histórias, de relatos bíblicos que aconteceram em torno destes montes que a Bíblia cita. O salmista vai peregrinando, certamente ele conhece todos estes montes, ele sabe os nomes de todos esses montes, ele conhece as crenças e as crendices populares a respeito dos deuses, das crenças das divindades que supostamente moravam e habitavam nos montes, conforme as crenças populares. E então ele levanta este questionamento: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é impressionante, porque ao mesmo tempo que o salmista levanta este questionamento, ao mesmo tempo que ele faz esta pergunta, que é uma pergunta bem do homem pós-moderno, é uma pergunta bem dos tempos atuais, é uma pergunta bem dos dias de hoje, diante do caos, diante da desgraça, da desesperança, diante das tragédias. De onde me vem o socorro? Onde está a minha porta de saída? Ao mesmo tempo que o salmista faz este questionamento, ao mesmo tempo ele é tomado por um sentimento de confiança. Ele é tomado por um sentimento de confiança inabalável. E este sentimento de confiança inabalável é aquilo que nós podemos traduzir biblicamente por fé. O que é fé? Fé é exatamente esta relação de confiança inabalável no caráter de Deus. O que é fé? Fé é uma relação de confiança inabalável no caráter de Deus. O que é fé? Fé é quando eu aposto toda a minha existência aqui nesta vida, e eu aposto a minha eternidade nos valores da mensagem de Cristo. Isto é fé. O que é fé? Fé é quando eu assumo a vida com todos os riscos que a vida tem para mim, e eu consigo orar e cantar como orou e cantou Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isto é fé. Que é fé? É quando eu enfrento a vida com tudo, de bom e de ruim. É quando eu abro o peito e enfrento. Eu estou no começo, nós estamos no começo de 2020. Nós estufamos o peito e falamos assim para 2020: pode vir 2020, eu vou te enfrentar com tudo que vem aí pela frente, de bom e de ruim. E pode ter certeza que eu vou me comportar como se comportou Jó, que no seu mais triste estado, na sua mais profunda desilusão, no mais profundo quadro caótico que estava Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é fé. Que é fé? É quando eu assumo todos os riscos da vida e eu digo como disse Jó: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para o pó da terra tornarei. Eu nada trouxe para este mundo, nada deste mundo eu levarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Isso é fé. Que é fé? Fé é quando eu assumo os riscos da vida. É quando eu assumo todos os riscos de enfrentar a vida, de enfrentar o novo ano, de enfrentar tudo que vem pela frente, e eu tenho a coragem de dizer, como disse o apóstolo São Paulo, quando se expressou: eu sei em quem eu tenho crido, e
Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Isso é fé. Que é fé? É uma confiança inabalável no caráter de Deus. Porque deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não mente em nenhuma instância. Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Mas quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia não está dizendo que Deus é fiel para comigo. Embora nós cantamos um hino na igreja que diz: Deus é fiel a mim. E por força da poesia, por força do cântico, é tolerável. Mas biblicamente falando, do ponto de vista bíblico, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é fiel, mas não é a mim. Ele é fiel, mas não é para com os meus caprichos, não é para com os meus desejos egoístas, não. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia diz que Ele é fiel para com Ele mesmo. Está lá na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Quando Paulo escreveu na última parte do versículo 13 a Timóteo, dizendo o seguinte: se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Por que que Ele permanece fiel? Porque em hipótese alguma, de maneira nenhuma, Ele pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel para com Ele mesmo. Deus é fiel para com seu caráter. Deus não mente em nenhuma instância. Falou Deus, está falado. Decretou Deus, está decretado. Carimbou Deus, está carimbado. Assinou Deus, está assinado. E não tem borracha do inferno que possa apagar aquilo que Deus decretou e aquilo que Deus já assinou ao teu e ao meu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por este sentimento e é com este coração que o salmista é tomado quando ele diz assim: de onde me vem o socorro? Ele é tomado exatamente com este sentimento de confiança inabalável, e ele mesmo responde: de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã que me ouve aqui hoje à noite, 2020 já começou. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os teus traumas, eu não sei como foi o ano passado para você. De repente foi um grande ano para você, de repente foi um fracasso o ano passado. De repente você diz assim: pastor, eu estou fazendo esta campanha tentando acreditar que as coisas vão ser melhor, porque eu estou vindo de muitos medos, de muitos traumas. Pastor, a minha vida espiritual foi um fiasco o ano passado. Pastor, a minha vida financeira foi uma derrota. Pastor, eu estou aqui tentando ajuntar os pedaços, tentando ajuntar os cacos. Eu vim aqui hoje profetizar no nome do Senhor Jesus Cristo a você, meu irmão, a você, minha irmã: não tenha medo, não pasme, não te espante, não fique assustado. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que cuida do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você pode sair daqui hoje à noite cantando e dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como é que o salmista apresenta isto para nós? Eu vou encerrar em 5 minutos. Como é que o salmista apresenta isto para nós? Em 2 destaques que o salmista dá ao longo do salmo, a gente pode perceber isto. Primeiro, o olhar de Deus. Você diz assim: pastor, como é que eu posso confiar nisto? Como é que eu posso ter essa segurança, ter essa garantia que o salmista tinha? O salmista diz para nós como. E como é que ele diz isso? O olhar de Deus é o olhar de um pai amoroso e bom que se compadece de nós. Vejam o que diz o verso de número 3. Ele diz no verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Olha o que ele está dizendo: Ele
permitirá que os teus pés vacilem. Algumas traduções dizem, não permitirá que os teus pés escorreguem. Ele não vai permitir. Ele não vai deixar. Você diz assim, mas espera aí, pastor, então tem alguma coisa errada, porque não é que eu vou escorregar, eu já caí. Não é que eu estou pedindo a Deus para não deixar eu escorregar. Não é que eu estou pedindo a Deus para não deixar o meu pé vacilar. A questão é muito mais grave. Eu já caí. Eu já estou no fundo do poço. Eu já estou no chão. Eu já estou beijando a lona. Eu quero te dizer aqui hoje, meu irmão e minha irmã, você está equivocado. Você não está no fundo do poço, não. Não. Por mais crítico e por mais caótico que seja a situação, você não está no chão, não. A mão de Deus está lhe segurando. Aliás, você está aqui porque as mãos de Deus estão lhe conduzindo. As mãos de Deus estão lhe segurando. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés escorreguem. O salmista tinha muita propriedade de falar isso. Sabe por quê? Porque no Salmo de número 40, é um salmo muito conhecido também, o Salmo de número 40, que é uma oração de livramento. Se o Salmo 121, o tema dele é proteção, o 40 é uma oração para livramento. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. A tradução Revista Atualizada diz, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Os teus passos estão firmados no Senhor, os teus pés estão firmados na rocha inabalável, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O homem falho, fraco e frágil, derrotado, que não conhece a Deus, coloca a sua confiança na política falível, coloca a sua confiança no próprio homem, mas nós não confiamos nem em cavalos, nós não confiamos no próprio braço. A nossa confiança está no Deus que fez os céus e a terra. Ele conduz os nossos passos, louvado seja o seu nome. Então o salmista diz que ele não permitirá que os teus pés escorreguem. Por quê? Porque o olhar de Deus é o olhar de um Pai misericordioso e bom. O olhar de Deus está sobre você. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Muitas vezes a gente tem uma ideia do olhar de Deus, do olho de Deus, como um olho de juízo. Quando se fala do olhar de Deus, a gente pensa em juízo. Por quê? Porque há muito tempo nós alimentamos uma falsa interpretação de que o olhar de Deus, olha, cuidado com o olho de Deus. Desde criança, né? Quem nasceu no lar cristão como eu, nasci no lar cristão e desde criança, já na classe lá com as crianças, a professora já ensinava para mim, e para as demais crianças junto comigo, que eu tenho que tomar cuidado, que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Não estou criticando, tá, irmãos? As professoras e nem os métodos de ensino, não. Só estou contando que desde criança, a nossa tradição é assim, vocês sabem disso. E eu, criança, cantava junto com as crianças. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinho que fala, porque o Salvador do céu está olhando para você. Tem um olho lá que te vigia. Só que se você olhar para a Bíblia, o olhar de Deus não é esse olhar assim. Para os seus filhos, não. Haverá sim um olhar de juízo. Deus tem sim um olho de juízo, que está reservado para o grande dia do Senhor, como a Bíblia diz. O grande dia do Senhor. Nada passa oculto dos seus olhos. E naquele grande dia do Senhor, como a Bíblia diz, todos prestarão contas diante dele. Mas se tratando do seu povo, se tratando da sua igreja, o olhar de Deus não é esse olhar ameaçador, amedrontador, juízo, fogo que vai te matar. É um olhar de pai. É um olhar bondoso.
É um olhar misericordioso que está olhando os seus passos, que está olhando e cuidando de cada detalhe, como testemunhou o pastor Gisrel aqui. Pastor Gisrel não, o pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos testemunhou aqui do cuidado de Deus para com a vida dele, para com a necessidade. Você vê, alguém diz assim: ah, mas pastor contando um testemunho desse, o que é isso? O que significa isso? Uma coisa tão boba. É boba? Não é boba. Significa dizer que é detalhes. Há detalhes da minha, da tua, da nossa vida, que Deus cuida de detalhes da nossa vida. Ele cuida. E o olhar dele está sobre nós como esse olhar bondoso, misericordioso, compassivo e bom, de um pai amoroso e bom. E a mesma interpretação a gente faz da mão de Deus. Cuidado, irmão, a mão de Deus vai pesar sobre você, hein? Olha, quem não já viu isso, nessa expressão, né? Olha, a mão de Deus vai pesar sobre você. Quando o irmão está passando por uma tribulação na vida, irmão, não sei, ou é pecado, ou é Deus que está pesando a mão nele, ou é o diabo. E aí assim, a gente fica assim, né, jogando a bola para lá e para cá. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é a mão de Deus, ou é pecado. E fica nessa confusão toda. Quero te dizer aqui hoje, uma vez eu estava conversando com o irmão, eu sempre gosto de contar isso. Eu estava conversando com o irmão, conversa vai, conversa vem. E aí ele começou a discordar de mim, de um assunto que a gente estava discutindo da Bíblia. E ele foi discordando, até o ponto que ele ficou muito bravo comigo. E ele olhou para mim e disse assim: eu vou orar para Deus pesar a mão em você, porque você está blasfemando. Ele falou para mim. Aí quando ele disse isso para mim, eu falei assim: irmão, você vai fazer isso mesmo? Sério que você vai fazer isso? Ô, meu irmão, eu não sei nem como te agradecer, porque o meu sonho, Deus pesar a mão dele em mim. Aí ele pulou mesmo. O quê? Você está blasfemando? Onde já se viu uma coisa dessa? Falei: pois é o meu sonho. Como eu queria que Deus pesasse a mão em mim. Como eu queria. Você vai orar mesmo? Então ore mesmo, porque eu quero que Deus pese a mão em mim. Sabe por quê? Porque quando Davi pecou, hein? Davi pecou. Estava lá no palácio, folgado, tranquilo, bem tranquilo e sossegado. Chegou o profeta. Rei, é o profeta manda entrar. O profeta entrou. Majestade, rei, Davi, Deus mandou aqui para te dar 3 propostas. Ele viu o teu pecado. E ele te mandou trazer aqui 3 opções. Escolha uma das 3. Ou o povo vai pagar por causa do teu pecado, ou você vai cair na mão dos homens, ou você vai cair nas mãos de Deus. Escolhe aí. Aí Davi pensou bem. O povo pagar pelo meu pecado não é justo. Eu cair na mão dos homens, essa racinha não tem misericórdia. Profeta, já sei. Diga a Deus: eu quero cair nas mãos dele, porque nas mãos dele há misericórdia. É por isso que eu quero estar nas mãos de Deus. É por isso que eu quero as mãos de Deus sobre mim, porque nas mãos de Deus há misericórdia. E é com este olhar que eu venho aqui hoje compartilhar esta reflexão com você, meu irmão, com a senhora, minha irmã, e lhe dizer: o cuidado de Deus é especial para com você. A mão de Deus está sobre a sua vida. O olhar dele é um olhar amoroso de um pai bondoso, amoroso, misericordioso e bom. E por último, eu termino. Em segundo lugar, o salmista diz: o olhar de Deus é o olhar de um pai amoroso e bom. E ele diz: você pode confiar. Você pode confiar, você pode ter certeza, pode descansar no Senhor, este socorro que vem da parte dele. Porque a presença de Deus é sempre real e verdadeira conosco. Você não está só. Vou repetir: você não está só. Olha o que diz o verso de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ora. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Eu estou aqui, e por causa da luz que projeta aqui sobre o púlpito e sobre o ambiente, eu vejo a minha sombra. Minha sombra está aqui.
mas eu só sou capaz de projetar a minha sombra aqui e vê-la aqui, porque eu também estou aqui. Eu não tenho a menor condição, a menor capacidade, como nenhum de vocês tem, de estar aqui e projetar a tua sombra lá na outra esquina, do outro lado, lá no outro bairro, lá na outra cidade. O salmista diz: Deus é a tua sombra, à tua direita. Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro e diz: eu estou só, não tem ninguém comigo não. Eu estou abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, ninguém tem uma palavra de esperança para mim, nenhum amigo me socorreu, todas as portas estão fechadas, eu estou só. A minha oração não passa do teto, o céu parece estar de bronze. Eu vou orar e parece que nem sinto a presença de Deus. Será que eu estou em pecado? Eu quero te dizer, não. Você não está em pecado, o céu não está de bronze, e Deus não está com os ouvidos tapados e nem a sua mão está encolhida. Ele está exatamente onde você está. A sombra dele é a tua direita. Você pode ter certeza que ele está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, é aquele velho dilema que eu até comentei aqui no começo da minha fala. Onde está Deus? É o que as pessoas perguntam. Acontece uma tragédia, onde está Deus? O filho morreu, cadê Deus? O marido morreu, a esposa morreu, cadê Deus? Estou numa situação de vida ou morte, cadê Deus? O câncer me pegou, oh Deus, cadê Deus? A doença bateu na minha porta, a dificuldade financeira chegou, cadê Deus? Onde Deus está? Deus está inserido nos dramas e na dor humana. E outro dia eu falei isso, alguém não concordou, e disse assim: você não acha que você está humanizando Deus? Eu falei, eu não. E aliás, se tem alguém que humanizou Deus, esse alguém não fui eu não. Se tem alguém que humanizou Deus, foi o próprio Deus. Foi ele mesmo, que foi Paulo que escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. E achado na forma humana, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então ele se humanizou. E aliás, a grande diferença do cristianismo para todas as religiões do mundo, o que torna o cristianismo diferente, uma das grandes particularidades do cristianismo, a grande singularidade do cristianismo, é que em todas as outras religiões, o homem tem que se autodivinizar e galgar a esfera e o status das divindades. O cristianismo é o único que prega o contrário e diz: não é o homem que se diviniza, é o divino que se humaniza. Deus se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo encarnou, Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e veio aqui viver os nossos dramas, viver os nossos medos, sentir as nossas dores. Portanto, não é nenhum exagero e nenhuma extrapolação se eu te disser aqui hoje à noite que Deus sente as tuas dores, Ele chora as tuas lágrimas, Ele sabe onde dói, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe dos teus anseios, Ele sabe dos teus traumas, e Ele está do teu lado te dizendo: eu estou aqui contigo, eu sinto as tuas dores, eu sinto os teus dramas, eu choro com você. Onde Deus estava? Onde Deus estava? Nas tragédias do Holocausto, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, Deus estava lá nas câmaras de gás, junto com os judeus. Onde Deus estava? Quando o negro foi açoitado na cepa de tortura e o carrasco surrando as costas do negro, e ele gritando: Deus, onde tu estás? Deus estava ali, na pele do negro, não no braço do carrasco, mas na pele do negro. Onde Deus estava? Quando zombaram do meu Cristo, quando cuspiram nele, quando esbofetearam ele, quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, quando colocaram uma cruz sobre os seus ombros, e ele teve que carregar aquela cruz, e depois ele foi pendurado entre 2 ladrões, e morreu como um criminoso comum, e lá no alto da cruz ele bradou: Deus meu,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deus desamparou Jesus na cruz? Deus abandonou o filho na cruz? Não. E por que ele clamou? Por que me abandonastes? Porque a dor foi tão grande. E pai e filho estavam tão entrelaçados. O pai sentiu tanto a dor do filho, que foi como se o filho se sentisse só e abandonado. E ele clama: por que me abandonastes? É exatamente o que acontece comigo e com você e conosco hoje. As dores, os traumas, as lutas, muitas vezes são tão pesadas, que nós falamos: Deus me abandonou. Eu acho que as promessas acabaram por aqui. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: não. As promessas dele não falham. As promessas não acabaram por aqui. Ele renova as promessas na tua vida. Ele te diz: levante a tua cabeça, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu pergunto: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Amém. Pode orar? Fiquem em pé comigo, queridos, e vamos orar. Pastor, me dá a oportunidade, posso convidar? Pastor, me dá a liberdade de convidar aqui os irmãos. E eu quero propor esse desafio. Se você ouviu esta palavra